Olá, turma, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso 8º episódio da Maratona Suture Comigo. Eu sou a Patrícia Veloso e hoje a gente vai falar sobre um assunto super interessante que é por que eu devo aprender a suturar antes de entrar para a residência médica. Hoje eu optei por um formato onde a gente vai se conhecer melhor. Vocês que estão aí me acompanhando vão falar, por favor, qual é o momento de vocês atual na medicina? Se acadêmicos, se médicos residentes, se já especialistas. E aí vocês vão falar para mim a especialidade que vocês estão cursando ou que vocês pretendem cursar ou que vocês já exercem, tá? Então fala para mim o seu nome, qual o seu momento na medicina e qual é a especialidade que você está cursando, pretende cursar ou já exerce, tá bom? Enquanto vocês vão falando isso, eu queria comentar com vocês uma mensagem que eu recebi hoje, talvez vocês tenham visto aí no feed, eu publiquei, falando a respeito de um aluno que foi aluno meu na faculdade, falando a respeito dos elogios que ele tem recebido na residência de obstetrícia, que ele está cursando agora, a respeito dos pontos dele, inclusive dos pontos intradérmicos. E aí ele falou, eu aprendi com uma cirurgiã plástica, que é top, e etc. E aí ele falou pra mim que tem assistido todas as lives para revisar o que a gente aprendeu juntos e pegar novas dicas. Inclusive ele tinha me pedido dicas a respeito dos cuidados pós-operatórios com as cicatrizes, que a gente já teve uma live aqui falando, né, como deixar essa cicatriz o mais estético possível. E aí eu vou repetir então a pergunta, gente. Eu vou colocar a pergunta aqui, eu vou digitar a pergunta, deixa eu fazer isso que eu acho que vai ser melhor. E deixar ela fixa aqui, ó. Seu nome, momento acadêmico, residente, acadêmico, médico generalista, residente, deixa eu ver se eu vou conseguir aqui, residente ou especialista. E especialidade pretendida, cursando ou em exercício, para a gente se conhecer melhor e eu poder direcionar melhor aqui o nosso bate-papo de hoje, tá? Eu vou publicar aqui para que vocês me falem e vou tentar fixar esse comentário. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso, gente. Fixar comentário. Pronto. Muito bem. Aí, deixa eu colocar aqui. Pronto. Muito bem. Então, eu queria então que vocês me respondessem aí. Qual é o nome de vocês? Se vocês são acadêmicos, se médicos generalistas, se residentes, né, cursando alguma especialidade já, ou se já especialistas, para que a gente possa direcionar aqui. Deixa eu ver se alguém já me respondeu. Vamos dar as boas-vindas. Entrou o Guilherme, o Vitor, a Lara, o Guilherme também, Diguinho deve ser Rodrigo, a Mariana, Larissa, o Matheus, a Camila, gente, a Camila é médica, residente em neurocirurgia, ela nos acompanha já há algum tempo aqui na nossa página. Eu tenho contato frequente com ela em bloco cirúrgico, a gente opera no mesmo bloco cirúrgico e é muito bacana porque a gente troca experiências, né? Na neurocirurgia a gente tem um contato muito grande com a equipe, é uma equipe que eu gosto muito, tem vários médicos da equipe que são amigos muito próximos e é muito enriquecedora essa troca aí de experiências com especialistas de outras áreas, tá? Entrou também o Sandro, o Gilmerson, o Gabriel, a Gabriela. Muito bem. Eu não consegui identificar seu nome. A Lari, o Felipe,
Rodrigo Lima, a Roberta. Peraí que eu atrapalhei a página aqui. A Roberta, o Iago, a Bia, o Janduí, o Guilherme. O Guilherme Goulart falou pra gente o seguinte: ele tá no 4º ano na UFSB, ainda tá muito em dúvida do que especializar, mas pretende fazer alguma especialidade na área cirúrgica. Ok. Então, Guilherme, eu vou começar falando a partir da sua resposta aqui. É muito comum isso que você está falando, da gente às vezes já está inclusive no final da faculdade, você está aí, né, nos últimos, já passou da metade, né, já passou dos 50%, e ainda tem dúvidas a respeito da especialidade que você vai cursar. Isso não é problema nenhum, muito antes pelo contrário, porque eu acho que quando a gente escolhe a residência muito precocemente, pode acontecer uma coisa negativa, que é acabar você se dedicando ao estudo daquela especialidade com afinco ali já durante a faculdade e deixar de aprender conteúdos de outras especialidades que podem te fazer falta lá na frente, né? Então, eventualmente é bacana a gente não decidir tão precocemente por este motivo. Mas, por outro lado, é só você também ter a maturidade, caso você escolha já, né, no início, tem vários casos. Eu, por exemplo, já entrei sabendo que eu queria cirurgia, queria ser cirurgiã plástica. Mas eu, inclusive, quando fui fazer meu internato, tinha uma optativa que a gente podia repetir uma especialidade. E eu optei por repetir uma especialidade clínica. Eu optei por repetir nefrologia e psiquiatria. Então, eu acho que assim, quanto mais você tenta, durante a sua faculdade, absorver o máximo de informações possíveis, aprender o máximo de outras especialidades, ainda que aquela especialidade que você está aprendendo ali não vai ser o que você vai cursar, você se torna um médico muito mais completo. Então, claro, gente, que suturar, se dedicar ao ensino das suturas durante a faculdade é de suma importância para quem pretende cursar uma especialidade cirúrgica, mas, por outro lado, é de suma importância também para aqueles que não sabem ou que não pretendem cursar. Por quê? Porque em algum momento você pode precisar disso, ainda que você não queira ser especialista em alguma área cirúrgica. Por quê? Vai que, ao formar, você não vai ingressar diretamente na residência. Você vai precisar de trabalhar como médico generalista, vai dar plantões em locais distantes dos grandes centros e vai precisar de fazer procedimentos, alguns pequenos procedimentos, como, por exemplo, as suturas. Então, ainda que você não queira cursar a área cirúrgica, é muito importante que você tenha esse treinamento. E aí, eu vou falar em relação às especialidades cirúrgicas, por que é importante você já ter um treinamento legal antes de ir para a residência. Porque eu acho que está acontecendo um grande problema, que é o seguinte: as pessoas estão deixando para aprender a parte prática na residência médica e estão direcionando mais para a parte teórica durante a faculdade. Eu não culpo nem os alunos, nem as faculdades, nem os professores, porque eu entendo que a carga teórica hoje é muito maior do que alguns anos atrás. E o período de faculdade é o mesmo, não mudou. Então, eu não coloco culpa em ninguém. Só que a gente tem que correr atrás desse déficit que vai ficando, porque quando você chegar na residência médica, sendo da área cirúrgica, por exemplo, os preceptores também já vão esperar de você que você tenha um domínio básico ali, pelo menos dos principais tipos de sutura, das técnicas cirúrgicas básicas, de paramentação, de degermação, enfim, já vai ser esperado de você um conhecimento prático que às vezes você está esperando ter durante a residência. E aí, gente, preceptor é o seguinte: ele vai sentindo qual que é o grau que você se encontra para ir cedendo os procedimentos para você ir fazendo. Por quê? Porque se ele percebeu que você não tem experiência nenhuma, que você não tem segurança para fazer o mínimo, ele vai ter que tentar corrigir isso aí, que é um déficit lá de trás. Então, ele não vai deixar você fazer uns procedimentos que você já poderia fazer. E aí vai retardando o seu crescimento, a sua evolução dentro da residência por causa de conhecimento básico lá de trás. Então, é por isso que eu reforço essa questão de você, durante a graduação, aproveitar o máximo possível o tempo que você tem disponível
para você fazer esse treinamento intensivo. Deixa eu conversar com mais alguém. Isso, a Camila respondeu, ela é R3 de neurocirurgia. A neurocirurgia, por exemplo, gente, é uma especialidade que dura 5 anos. Não é isso, Camila? Me corrija se eu estiver errada. Mas é uma especialidade que você faz a prova ali de residência e você ingressando no programa da residência, você vai cursar essa residência durante 5 anos. E não tem o pré-requisito em cirurgia geral. Então, eu vejo especialmente nessas áreas, por exemplo, ortopedia também é assim, ginecologia, obstetrícia também é assim, como tem outras especialidades aí. Nessas áreas que você tem a parte cirúrgica, mas não tem a cirurgia geral como pré-requisito, acaba que eu vejo alguns alunos passando por, alguns residentes passando por alguns apertos, porque eles chegam crus, eles chegam muito imaturos ainda na parte de sutura e eles já vão ali participar de procedimentos cirúrgicos, muitas vezes já desde o inicinho da residência, né? Então, eventualmente vai ter alguma dificuldade. A parte ali da sutura cutânea, né, que é o que geralmente a gente começa fazendo no início das residências, a gente não começa com os tempos principais da cirurgia, de já fazer uma ligadura, já fazer uma ressecção de um tumor, a gente não começa assim, a residência ela tem que ser muito gradativa para que a gente não prejudique, né, os pacientes. Então, se você vai fazer ali a parte de fechamento cutâneo, a parte de sutura da pele e não tem segurança para isso, imagina o que seu preceptor vai pensar e como que ele vai fazer para te deixar avançar, sendo que nem aquela parte mais básica você não tem domínio, né? Deixa eu ver aqui, ó. A Bia é acadêmica do 12º período. Ela vai prestar MFC ou psiquiatria. MFC é medicina da família e comunidade, não é isso? Então, por exemplo, a Bia está pensando em 2 áreas que são predominantemente não cirúrgicas. Ela está pensando em áreas predominantemente não cirúrgicas. Olha qual que é o grande diferencial que a Bia vai ter. Ela vai, por exemplo, vamos supor que ela vai ser uma médica da família. Ela vai poder prestar um atendimento à comunidade, um atendimento aos pacientes ali que vão ser tratados por ela. Ela vai poder fazer alguns pequenos procedimentos na unidade básica de saúde. Gente, que importante que é a gente tentar desafogar a estrutura terciária do nosso país. Os hospitais estão superlotados e muitas vezes de procedimentos que poderiam ser resolvidos em pequenos centros. E essa, inclusive, é a estratégia, é uma das estratégias mais importantes da saúde de família, né? Da medicina de família. É desafogar, é dar uma aliviada na parte hospitalar, na atenção terciária, tá bom? Então, isso é de extrema importância. Se você já vai também para a sua residência de medicina de saúde da família, com essa formação, com essa segurança, você vai ter um diferencial muito grande ali, vai poder oferecer ao seu paciente recursos básicos, com equipamentos básicos que a gente não precisa de ter uma super estrutura para fazer. E inclusive nas unidades de saúde da família, a gente tem total condição, né? Claro, em algumas precisa de fazer de serem feitas algumas adaptações, mas a gente consegue, com um nível mínimo de material, oferecer alguns procedimentos mais básicos. E psiquiatria? A Bia quer fazer, talvez ela vai fazer psiquiatria, para que ela vai ficar mexendo com sutura? Pelo mesmo motivo que eu, que já queria cirurgia, me dediquei ao ensino da psiquiatria. A gente é médico, a gente tem que ter uma formação geral, a gente não pode focar só naquilo que a gente pensa que vai fazer lá na frente. E olha, vou te falar uma verdade. Pode ser que durante um plantão seu, por exemplo, na psiquiatria, algum paciente seu se machuque e você vai poder prestar um atendimento, vai poder fazer uma sutura, né? Então, enfim, tem várias coisas que a gente pode aproveitar, nunca é em vão esse conhecimento. E pode ser que você, por exemplo, Bia, opte realmente por fazer a psiquiatria, essa residência em psiquiatria, mas não vai direto para a residência. Vai ficar um tempo trabalhando como plantonista, como generalista e vai precisar desse conhecimento aí. Olha, o Matheus respondeu. Ele é acadêmico de medicina, está cursando o 4º período, pretensão em fazer cirurgia plástica e cosmiatria. Então, o Matheus quer seguir meus passos. E aí, quando a gente já define isso muito precocemente, como é o caso do Matheus, é natural que a gente queira aprofundar
esse conhecimento. Quanto mais a gente aprofundar esse conhecimento, mais a gente vai conseguir absorver aquilo que vai ser passado para você durante a residência. Óbvio, mais rapidamente você vai conseguir evoluir aí durante a residência, vai se destacar entre os residentes. Gente, uma coisa que eu percebia na minha residência de cirurgia geral é que às vezes os outros residentes, alguns, né, nem todos, mas alguns residentes, eles chegavam muito crus na parte prática, chegavam muito imaturos na parte prática. E isso realmente dificulta que você suba de nível, que você passe por próximo grau, né? Então a gente quer aproveitar esse período agora, vamos aproveitar o período que a gente tem. Ai, Patrícia, mas agora eu já acabei a faculdade, agora não dá mais tempo. Não, sempre tá na hora da gente começar, sempre tá na hora da gente melhorar, tá? Deixa eu ver o Gabriel. Gabriel Barbosa é acadêmico do primeiro período. De início ele pensou em fazer cirurgia geral e, além disso, talvez cirurgia plástica ou oncológica. Legal. Então, a princípio, o Gabriel pensa em fazer residência na área de cirurgia. Todas essas duas que você comentou aí, Gabriel, elas têm como pré-requisito a cirurgia geral, né? Tanto a cirurgia plástica quanto a cirurgia oncológica. Então, se você também vai passar por essa residência de cirurgia geral, você chegando mais bem preparado, você vai conseguir aproveitar o máximo e já vai também, durante a sua residência de cirurgia geral, conseguir aproveitar, inclusive, melhor a subespecialidade, né? Porque você vai ter contato com essas outras especialidades, já dependendo, lógico, de um hospital para outro, isso vai variar. Do serviço onde você vai fazer a cirurgia geral vai variar de um lugar para outro, quais os contatos que você vai ter com as outras especialidades, mas tendo o contato com essas outras especialidades, você já vai conseguir aproveitar muito melhor se você chegar mais maduro, mais bem treinado aí para fazer essa residência, tá? A Larissa é acadêmica do 4º ano, ainda tá com dúvida, mesma situação que a gente já tinha visto. Acho que foi o Guilherme que nos falou, né? Que ainda não tinha certeza de qual especialidade cursar. A Roberta, acadêmica do 4º período, quer cirurgia cardio ou pediátrica. Então, é o seguinte, a cirurgia pediátrica também você vai ter como pré-requisito a cirurgia geral. A cirurgia cardiovascular, eu não sei se tem, gente. Tem? Alguém sabe me falar? Eu acho que tem também. Tem que fazer cirurgia geral primeiro. Me fala aí. O Vitor tá no 2º período e também tem dúvida ainda a respeito do que vai cursar. Legal, gente, legal. Olha, a dica que eu vou dar para vocês é, tendo ou não certeza daquilo que vocês vão cursar, daquela especialidade que vocês vão cursar, aproveitem o máximo possível todas as oportunidades que vocês tiverem desde o início. E tem uma característica que é o seguinte, às vezes, dependendo do tipo da forma como os conteúdos são abordados, da forma como o professor explica, da forma como a gente tem o contato com a prática, às vezes a gente traumatiza um pouco. Então, às vezes a gente toma medo de algumas disciplinas. Isso ocorre com alguma frequência na cirurgia, né? Na cirurgia ambulatorial, por exemplo, isso acontece com alguma frequência, nos plantões, no internato, onde o acadêmico vai realizar procedimentos. Por quê? Porque naquele momento da vida real ali, onde o paciente tá com medo, o material às vezes não tá 100%, não tem tudo ali disponível. É um ambiente mais estressante. Então, se você deixa para aprender tudo naquele momento ali e espera que alguém vai te explicar, o preceptor ou o médico que tá acompanhando o plantão, vai te explicar com muita calma, vai ter muita paciência, é difícil para ele também, porque ele tem que controlar todo esse ambiente. Ele tem que controlar se você está sabendo calçar a luva sem contaminar, se você não está contaminando o material, se você está fazendo uma anestesia causando o mínimo de dor possível para o paciente, se na hora de fazer os pontos... Então, é muita coisa também para ter controle. Então, assim, às vezes os alunos me reclamam, ai, Patrícia, mas meu professor de cirurgia não tem muita paciência. Ou eu também fico muito nervoso. Por quê? Porque talvez lá atrás você deixou de praticar com mais tempo, com mais calma, aquilo que te levaria a ter uma segurança maior na hora que a coisa toda está acontecendo, na hora do procedimento real. Então, tem que também ter um pouco de paciência com quem está ali te ensinando naquele momento, porque é difícil para a pessoa também.
E a grande questão é que a gente precisa treinar mais, né? Precisa treinar mais, precisa de estudar mais. Vamos lá. Deixa eu ler mais algum comentário aqui. A Bia, exatamente por isso que ela está acompanhando as lives. Atender melhor na APS. O que é a APS? Ai, gente, eu às vezes fico por fora dessas siglas assim. Porque vejo que a maioria dos profissionais encaminha. Olha isso. Então, às vezes os profissionais da unidade básica, eles acabam encaminhando procedimentos simples para unidades secundárias ou terciárias, sendo que eles poderiam resolver aquela demanda dentro da própria unidade básica de saúde. Isso congestiona o sistema, isso faz com que a gente receba encaminhamentos nessas unidades mais caras, com mais dificuldade de abranger um grande número de pessoas, porque são centros mais restritos, mais caros de serem estruturados, mais caros de serem mantidos. Então, com uma estrutura mais simples, os médicos poderiam resolver esse problema a nível de unidade básica de saúde. Muitas e muitas vezes a gente recebe em ambulatório de cirurgia geral lesões, gente, que poderiam ser muito bem tratadas na unidade básica, tá? Vamos ver mais aqui o que a gente fala. Saúde integral. Ah, tá bom. Foi o que você estava me explicando lá acima, o que eu tinha te perguntado. O Gilmerson, acadêmico do 3º período, ainda está em dúvida, mas dermato é uma opção. Olha só, dermato é uma outra especialidade médica que você não tem como pré-requisito cirurgia, mas vai fazer muitos procedimentos cirúrgicos, né? E a cirurgia dermatológica está cada vez mais em alta. Então, hoje a gente tem, por exemplo, uma especialidade dentro da dermatologia que é a cirurgia micrográfica de Mohs, onde a gente trata os tumores, a gente faz a ressecção dos tumores de pele, especialmente aqueles localizados em face, onde se a gente fizer uma ressecção muito ampliada, a gente pode ter uma dificuldade de resolver depois a parte de fechamento de pele. E se a gente também fizer uma ressecção sem ter certeza da margem de segurança, a gente pode ter uma recidiva desse tumor, pode ter um comprometimento do tratamento oncológico desse tumor. Então, é muito legal, porque durante o próprio procedimento, nesse tipo de cirurgia, por exemplo, você vai, ao mesmo tempo que você vai ressecando as bordas, tanto nas laterais quanto na profundidade do tumor, você já vai ter um anátomo patológico sendo feito ao mesmo tempo, um anátomo patológico mais simples, não é o anátomo patológico de congelação da parafina e tal, mas você já vai tendo uma certeza se você tem margem cirúrgica livre ou não. Se você tem a margem cirúrgica comprometida, você vai ressecando, continua a ressecção, direcionada para aquela região onde que tem a margem comprometida, até você concluir o procedimento. Isso é fantástico, isso traz uma otimização do tratamento, uma resolutibilidade muito maior e um dano estético menor e, inclusive, diminui a chance de você ter que levar o paciente para bloco várias vezes. Então, é muito bacana. Você que pensa em fazer dermatologia, se já começa agora a pensar na parte cirúrgica da dermatologia, que a dermatologia não é só a parte cosmética de procedimentos de botox, de preenchimento, de laser, tem a parte também de tratamento de lesões cutâneas, que é muito ampla e dentre várias outras patologias que são tratadas pela dermatologia com maestria, uma das partes mais importantes é a parte cirúrgica, a parte de cirurgia dermatológica. Então, você vai conseguir aproveitar muito bem essa parte aí, se você já começar esse treinamento precocemente. A Sol é a Soraya, acadêmica do 4º ano e ainda está em dúvida, mas pensando em fazer cirurgia geral. Acho legal isso, né, gente? Nós mulheres cada vez mais cirurgiãs. Antigamente isso era bem raro, era muito incomum ter mulher fazendo cirurgia. Hoje em dia é cada vez mais frequente. Eu, por exemplo, tive como colega de residência de cirurgia plástica uma mulher também. Eram só 2 vagas, eu fiz cirurgia plástica na FEMIG, em BH, e eram só 2 vagas, e pela primeira vez na história da FEMIG entraram 2 residentes mulheres. Acho que até hoje isso não se repetiu mais, depois que a gente concluiu a residência. Mas cada vez que passa, a gente vê mais mulheres no bloco cirúrgico, e isso é muito interessante, porque além de ter
essa diversidade maior, eu acho que a gente permite ao paciente também escolher melhor aquele médico, não só né? Não tem nada a ver ser mulher ou ser homem, mas às vezes a pessoa se identifica melhor com uma mulher numa especialidade, ou se identifica melhor com um homem em outra. E a gente sabe que o mais importante é a competência, e competência não tem nada a ver com ser mulher ou homem. Nós vamos sempre buscar ser competentes em tudo que a gente faz, independente disso. E nós mulheres somos sim capazes de ser muito diferenciadas também, de ser mesmo patamar dos homens, e não tem nada a ver, muitas vezes até superiores, mas eu não gosto dessa disputa mulher e homem e tal. Mas é só para mostrar o tanto que é bacana isso, né? Esse maior número de mulheres na área cirúrgica, coisa que poucos anos atrás era muito infrequente. Vamos ver quem mais que colocou aqui. A Lara. A Lara é acadêmica do 3º período e tem muita dúvida, mas está pensando em fazer cirurgia do trauma. Então, Lara, você também escolheu, está pensando, né, em uma especialidade que tem como pré-requisito a cirurgia geral. A especialidade de cirurgia do trauma, ela é fantástica, ela é de suma importância, tão necessária, e às vezes poucas pessoas querem cursar essa especialidade, e é assim de extrema importância. Eu tenho profunda admiração pelos profissionais que eu conheci, que têm essa formação, pelos profissionais com os quais eu convivo e que têm essa formação. E assim, a gente precisa tanto de pessoas na cirurgia do trauma, de bons profissionais, porque são profissionais que têm que agir ali, rápido, que têm que pensar rápido, operar rápido, que têm que fazer com muita competência, que têm que ter muito domínio teórico e prático. Então, parabéns já de antemão, né? Sendo essa ou não a especialidade que você vai seguir, mas que importante a gente lembrar da cirurgia do trauma. O Felipe é acadêmico do 3º ano. O Felipe, a princípio, pensa em especialidade clínica médica ou cirurgia do aparelho digestivo. Olha só, 2 rumos bem diferentes, hein? Dois caminhos bem diferentes que você cogita aí seguir. É importante, gente, que a gente não feche nenhuma porta. Vocês concordam? Porque vai que em algum momento a gente muda de ideia, né? Então, às vezes a gente não gosta muito da área cirúrgica, ou às vezes a gente não gosta muito, a princípio, da área clínica, mas às vezes chegou no internato, você muda totalmente a sua ideia, você fala assim, nossa, como que eu não parei para pensar nisso antes? Era essa a especialidade que eu queria, pena que lá atrás, olha, eu não aproveitei tanto. Então, não vamos fechar caminhos, vamos deixar livre para a gente pensar qual realmente é a especialidade que a gente quer definir ao longo do caminho. Se você já escolheu lá atrás, mesmo assim, não deixe de aproveitar suas oportunidades ao longo dos seus 6 anos, porque você pode em algum momento mudar de ideia, ou você pode precisar daquilo que você achou que você não ia precisar nunca em algum momento da sua vida. E mesmo dentro da cirurgia, da clínica médica, é importante que a gente saiba também suturar. Vai ter algum tipo de procedimento, alguns procedimentos que a gente vai cursar e vai realizar, a gente precisa de fazer pequenas suturas também. E olha o tanto que é frequente, por exemplo, você cursar a residência e durante o período que você cursa a residência, você fazer plantões extras para melhorar a sua renda, porque a gente sabe que a bolsa de residência médica ela é uma bolsa não tão boa financeiramente, ela dá sim uma ajuda boa de custo, mas a gente eventualmente complementa essa renda com plantões extras. E se você tem essa formação, se você está se sentindo seguro para fazer boas suturas, com certeza você vai conseguir aproveitar melhor essas oportunidades que vão te aparecer. O Gabriel estuda na UFF em Niterói. Eu fiz uma prova de cirurgia plástica na sua faculdade. Ai, que legal. Lembrando aqui até no dia certinho onde eu fui. Eu passei pela ponte, eu fiquei hospedada no Rio. E aí passei pela ponte Rio-Niterói. Lembro perfeitamente do dia que eu tentei a prova de residência lá. E aí tem um hospital universitário Antônio Pedro. Lá temos aquela história do IF Pitangui, a cirurgia plástica reparadora. Fico bem empolgado com essa área da plástica. Como não ter, né, gente? Quando a gente tem essas referências dos grandes ícones da história da medicina, não tem como a gente não se encantar. E aí eu falo que o bom professor, ele sempre tende a levar a gente para a especialidade dele. Então, é natural que desde quando a gente é pequeno, que a gente começa a ter o contato com as primeiras aulas e a gente se encanta com aqueles professores,
É comum até a gente pensar, nossa, eu gosto muito de história, porque você às vezes se identificou com a forma como aquele professor explicava a matéria. Aí, matemática, nossa, eu, por exemplo, tenho uma grande amiga até hoje, que é a Estela, que foi minha professora de matemática, que, assim, dava até vontade de fazer matemática, de tão bem que ela explicava, de tanto que a gente gostava da matéria por causa dela, né? E aí a gente aproveita, viu? A gente sempre aproveita o conteúdo ao longo da vida, mesmo que aquilo seja o que a gente não vai fazer. Mas sempre tem uma estatística lá na frente, né? Sempre tem alguma coisa que a gente vai aproveitar. Todo conhecimento é válido, então não percam as oportunidades. Se agarrem às oportunidades, que elas vão fazer diferença para vocês lá na frente em algum momento. Mesmo que você não tenha a menor ideia para que aquilo vai te servir, pode ter certeza que um dia aquilo ali pode ser o seu grande diferencial. Deixa eu ver se alguém mais falou. Ai, gente, adorei a participação de vocês. E a gente já tá chegando no finalzinho. Olha como passa rápido. Então, eu queria aproveitar, porque ontem eu não consegui responder todas as perguntas sobre a sutura ideal. E eu queria aproveitar esses 10 minutinhos que a gente ainda tem de live para continuar respondendo. O que vocês acham? Vou pegar aqui minhas anotações de ontem. Vamos lá. Quais os tipos de fios de sutura que mais causam reação tecidual e os que menos causam? Esse aqui eu já falei, não já? Falei que os absorvíveis causam mais do que os inabsorvíveis e que dentro dos absorvíveis, principalmente aqueles de origem animal. Acho que eu falei isso. Falei principalmente em relação ao catigu, que a gente tem usado cada vez menos. Eu, por exemplo, não indico para vocês usarem. Vou ser bem sincera em relação ao catigu. Vocês me corrijam se eu estiver errada, gente. Pode mandar, Patrícia, tem uma super vantagem do catigu que é X. Manda pra mim que talvez eu possa mudar de ideia. Mas quem convive comigo, quem já teve aula comigo, quem tem aula comigo, sabe que eu não consigo entender o motivo pelo qual as pessoas continuam usando catigu até hoje. Então, assim, manda pra mim, porque às vezes é um trauma, um bloqueio que eu tenho, que não é bem fundamentado, e eu não me importo de mudar de opinião, de estudar mais, de entender melhor. Manda pra mim, fala assim, Patrícia, acho que você tá errada em relação ao catigu por causa disso. Nessa situação, na minha especialidade, por exemplo, é muito bacana por causa disso. Eu vou mudar de ideia, caso a gente consiga estruturar e argumentar bem aí sobre esse fio, tá? Então vou riscar esse aqui. A outra pergunta foi: quando preferir o donate ao invés de ponto simples? Também já respondi essa, esqueci de riscar. Gente, deixa eu só falar pra vocês. Se vocês perderam a live de ontem e as demais lives, eu não sei se eu já falei pra todo mundo, eventualmente vocês não acompanharam a live que eu dei essa notícia, mas a gente tem um canal no YouTube, que é o Suture com Patrícia Veloso, e lá nesse canal a gente tá postando as lives. Olha que legal isso, porque aqui a gente só consegue deixar mais 24 horas. E aí, passado esse período, eu não tô conseguindo fazer com todas, não sei se a gente vai conseguir fazer com todas as lives, mas aos poucos nós vamos colocando essas lives lá, para que vocês possam ter acesso a esse conteúdo de forma aí mais tranquila ao longo do tempo, revisar aquelas que vocês acharam mais importante, que tinha mais a ver com as dificuldades que vocês têm. Então vai lá, entra lá no Suture com Patrícia Veloso, se inscrevam, ativa lá o sininho para receber as notificações quando vier um vídeo novo, tá? E eu comecei a responder ontem essas perguntas e não consegui terminar. Então vamos lá. Quando um lado tem mais... Peraí, deixa eu começar de novo. Quando um lado tem mais tecido que o outro, você opta por ponto simples ou donate? É porque eu deixei essa pergunta para vocês, eu expliquei para vocês que existem as formas de compensação da pele, quando de um lado, uma das bordas da ferida, ela é mais extensa do que a outra, tá? Então, gente, eu deixei para vocês algumas dicas e a gente tem a live falando sobre isso. Mas o interessante é que o seguinte, realmente tem alguns tipos de ponto que nos ajudam nessa compensação. Na live que eu falei sobre isso, eu falei pra gente ir fazendo as suturas assim, não foi? Fazendo as suturas assim. Existem algumas outras estratégias que nos ajudam. O donate e o ponto simples, eles não vão ter diferença aí, porque o donate, ele significa que a gente está fazendo 2 pontos na mesma vertical.
Então, ele não compensa a diferença de borda, entendeu? Você consegue compensar a diferença de borda com alguns outros tipos. Quer ver um tipo de ponto que é muito interessante para isso? Eu vou fazer o desenho aqui para vocês e vou tentar explicar como que é esse tipo de ponto aqui. Chama ponto semi-intradérmico. O que significa isso? Vou desenhar. Então, por exemplo, ó, essa aqui seria uma ferida. Vou terminar de completar ela aqui. Essa aqui seria, por exemplo, uma ferida que a borda superior, se você medir na régua, ela tem uma extensão maior do que a borda inferior. Então, se você simplesmente for fazendo a sutura assim, ó, vai dar a diferença. Talvez vai ficar aquelas orelhinhas no final da cicatriz. E aí, se você faz aquela estratégia de fazer os pontos nessa sequência, como se fossem os raios de sol assim, você já ajuda na compensação. Uma outra estratégia é que a gente usa muito, por exemplo, em areola. Vou mostrar para vocês. Olha só, quando a gente vai fazer a sutura periareolar, a gente tem o complexo areolo mamilar aqui, o areolo papilar, e a gente tem a pele ao redor, que a gente precisa fechar essa pele com essa daqui. Olha a diferença de diâmetro daqui com aqui. Como que eu vou fazer essa compensação, Patrícia? Na hora que eu for fazer esses pontos aqui, vai dar tudo errado, porque aqui é muito maior do que aqui. Então, uma das formas da gente compensar é fazer o ponto semi-intradérmico. Vou explicar ele aqui. Olha só. De um lado, na borda menor, eu vou fazer um ponto simples. E na borda maior, eu vou fazer um ponto intradérmico. Então, com isso, eu consigo fechar mais aqui, ó. Nessa bordinha aqui, eu vou conseguir fechar mais. E aí, fazendo isso ao longo de toda a ferida, eu vou conseguir fazer com que a parte maior, ela se encurte. Ai, Patrícia, isso vai dar uma irregularidade muito grande na cicatriz. Sim, vai ficar uma irregularidade grande que a pele consegue compensar com o passar do tempo, tá? Então, essa irregularidade que fica, ela é bem compensada. É melhor compensada, lógico, fica igualzinho como se a gente estivesse fazendo um intradérmico de bordas iguais? Não, mas ele fica de muito boa qualidade e é uma forma da gente compensar essas bordas diferentes aí. Se tiver alguma dúvida, se eu não conseguir explicar, me fala que eu vou tentar melhorar a explicação aqui. Me dá um ok aí, se deu para entender, se eu repito, por favor. Vamos lá. Deixa eu ver. Ninguém me deu ok? Ah, não, já deu. A Sol deu, não sei se é em relação a isso. Ai, ai. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma. Ainda tem mais 2 minutinhos aqui pra gente poder responder. E eu vou passar pra próxima. Isso, começaram a falar que tá joinha. Acho que deu pra entender aí, né? Joia, mais joinha, mais joinha. Beleza, beleza. Então, joia. Então, deixa eu passar pra próxima pra gente otimizar o tempo. Devo iniciar a sutura pelo centro para ter uma melhor noção dos próximos pontos? Excelente essa pergunta. Essa é uma das estratégias que eu falo para as pessoas fazerem quando vão fechar ali a incisão, justamente para que você não se perca, para que de um lado você não comece às vezes de uma distância diferente da borda do que para o outro. Então, começar a sutura pelo centro da ferida é uma boa estratégia para você não se perder e para guiar os próximos pontos até as extremidades também, tá? Isso é uma estratégia muito interessante. Então, deixa eu riscar essa aqui. Gostei muito dessa pergunta. É uma ótima dica. 19. Terminei a sutura e ficou apertada. Vale a pena desfazer e refazer? Olha só, tinha um preceptor meu que ele falava uma coisa o seguinte: o bom é inimigo do ótimo.
Por que ele falava isso? Porque a gente tinha costume, às vezes, de querer, não ficou tão bom assim, vou tirar esse ponto e vou fazer outro. Então, gente, a questão é, a nossa pele, os nossos tecidos, eles sofrem também com a manipulação, com o pinçamento, com a passagem da agulha, do próprio fio, e não só da agulha. E isso aí compromete, em maior ou menor grau, a cicatrização. Então, o ideal é que a gente não fique refazendo suturas. E aí, o ideal é que a gente acerte, faça muito bem feito já de primeira. Mas eu vou conseguir isso, Patrícia? Já vou conseguir fazer super bem feito? Já vou conseguir fazer uma excelente sutura já de início? Tem algumas coisas que você já consegue ir adequando durante a sutura. Então, assim, você fez aquele primeiro nó, um ponto simples, por exemplo. Você fez o primeiro nó, que aquele primeiro nó é duplo. Você percebeu ali que ele está muito apertado, ele está muito frouxo, ainda tem como você melhorar isso durante o ponto. Não precisa de você completar o ponto, fazer o segundo nó, o terceiro nó, ir lá e cortar o fio para depois você ajustar e corrigir isso. Você já consegue fazer essa adaptação ali ao longo da sutura. Esse é o ideal, é que você já faça bem feito e não tenha que refazer e que faça as suas adaptações ao longo ali da sutura, no momento que você está fazendo a sutura, e não deixe para finalizar e depois correr atrás para consertar, tá? O ideal é isso. A outra pergunta, você acredita que treinar no kit desde a faculdade ajuda a ter uma sutura ideal na residência? Olha aí, gente, a pergunta de hoje. Então, a gente respondeu isso aqui amplamente, com certeza, independente do material que você vai treinar. Se é na almofada de areia, que eu dei a dica, se é no EVA, se é na pele de silicone, se é no material biológico, qualquer treinamento, ele já vai te diferenciar. E aí eu bato muito mais em cima da quantidade, do volume de treinamento que você vai ter e do refinamento que você vai buscar ao longo desse treinamento do que do kit em si. Isso aí eu vou reforçar sempre. Você pode ter, inclusive, mais de uma peça para treinamento. É importante que você conheça essas diferenças. Já falei aqui que eu acho que nenhum kit, nenhuma peça substitui a pele humana. Nenhum, tá? Mas, quanto mais você tiver contato com diferentes tipos de tecido aí para você fazer esse treinamento, melhor. Porque você vai entendendo aí a diferença e quando você tiver a oportunidade de fazer uma sutura real, você já vai ter muito mais facilidade. Não tenho a menor dúvida de que essa aqui é a pergunta mais importante, tá? Vamos fazer mais uma para terminar? Com quanto tempo de prática você começou a ter segurança para fazer uma sutura perfeita? Olha, gente, esse termo perfeito, assim, eu até evito, porque perfeição a gente sempre busca. Mas eu acho que primeiro, se a gente achar que já está fazendo perfeito, a gente nunca vai querer evoluir, a gente não vai buscar a evolução. E eu sempre estou buscando a evolução, eu sempre acho que eu posso melhorar mais, eu sempre quero aprender mais, eu aprendo inclusive com vocês. Eu aprendo muito com meus alunos. Às vezes eles me trazem algumas informações que eu desconhecia. Nenhum médico tem conhecimento de tudo, mesmo dentro da sua especialidade. Eu acho que falta, às vezes, muita humildade para a gente reconhecer isso, mas eu não tenho problema nenhum em falar. E quando eu não sei, eu vou correr atrás, eu vou querer aperfeiçoar mais, eu vou querer entender mais. E é assim que a gente deve fazer ao longo da nossa formação, não só como acadêmico, mas como médico, porque o conhecimento ele vai se estender aí ao longo da vida e a gente precisa continuar progredindo. Agora, quanto tempo para me sentir segura para fazer uma sutura real? Acho que a gente pode adaptar a pergunta para isso. Quanto tempo para falar assim, poxa, agora eu acho que eu consigo sair do treinamento em peça sintética e partir para uma sutura em um paciente com ajuda, né, com a supervisão, porque é sempre assim, gente, é um degrau depois do outro. Por isso que eu acho que a gente tem que ter cuidado para a gente não perder as etapas, porque senão você vai chegar lá no topo da escada e às vezes você deixou de aproveitar os degraus ali onde você tinha alguém para te apoiar e te ajudar a subir. Então, a primeira sutura que eu fiz sob supervisão de um preceptor, eu estava no 4º período. E eu já tinha treinado muito desde o primeiro. Porque eu contei aqui também que quando eu fui entrando para a faculdade, eu já busquei um kitzinho, eu já tive minha almofada de areia, que foi meu primeiro treinamento. Nem existia pele sintética nessa época.
E aí eu treinava muito, eu tinha esse tipo aqui de fio, que é uma linha de algodão, ó. Eu já mostrei pra vocês, uma linha de algodão. E eu montava na agulha remontável, que é essa aqui. Tinha um kit bem básico, montava nessa aqui. E aí eu fazia e desfazia e fazia de novo. E costurava roupa. Então minhas roupas estragavam, eu ia lá e dava um pontinho pra poder resolver. Muitas vezes a gente deixa de sair com uma roupa. Na hora H que você vai vestir a roupa, você vê que identifica ali que tá rasgadinho. Eu recebo direto minhas alunas me mandando foto, aluna mulher, aluno homem, mandando foto aqui, ó, Patrícia Veloso salvando a gente na hora de sair de casa. A roupa tava rasgada, eu resolvi aqui. Ou a bolsa, enfim, alguma coisa descosturou, eu resolvi aqui, ó. Então a gente se vira, inclusive, com isso e é também padrão para treinamento. Tudo serve para treinamento. E outro dia eu postei um vestido meu que estava descosturado, eu estava querendo usar e descosturou aqui na alça. Eu fui lá e resolvi na mão mesmo, com os pontinhos que eu sabia dar. E a babá do Heitor e do César, ela falou pra mim outro dia, eu tava costurando alguma roupa deles, ela falou, até que você sabe costurar, hein? Eu falei assim, olha, isso aqui é a base pra tudo que eu faço no meu dia a dia. Simplesmente é tudo que eu mais faço, é costurar. Só que em humanos, a gente não usa esse termo, nunca, jamais. A gente fala suturar e tem alguns outros termos que a gente não pode falar, gente, é deselegante. Por exemplo, chamar fio de linha. Meus alunos estão proibidos a chamar fio de linha. E tem vários outros termos que depois eu vou falar pra vocês aqui que a gente tá proibido de falar, tá bom? Então, gente, por hoje é isso. Eu adorei nosso bate-papo, conhecer um pouquinho mais de cada um de vocês. É bom que a gente vai já identificando aí essas aspirações, esses sonhos, a realidade como tá, o que pode facilitar, o que pode dificultar. E muito obrigada pela presença mais uma vez. Nos vemos amanhã. Fiquem com Deus e se cuidem.